O caso Hill diz respeito aos acontecimentos que teriam cercado o casal Beth e Barney Hill nos dias 19 e 20 de setembro de 1961. A história do casal era que eles haviam sido sequestrados por um curto período por um OVNI. Essa foi a primeira alegação de abdução por alienígenas amplamente divulgada, tendo sido adaptada em 1966 para o livro The Interrupted Journey, que foi sucesso de vendas, e um filme para a televisão. A alegada abdução, de acordo com diversos depoimentos dados pelo casal, teve início no anoitecer de 19 de setembro de 1961, quando os Hill retornavam de carro em suas férias em Quebec para Portsmouth. Haviam poucos carros na Rota 3, enquanto viajavam para o sul. Ao sul de Groveton, New Hampshire, o casal diz ter visto um ponto brilhante de luz no céu. Enquanto Barney prestava atenção na estrada, Beth disse que estava vendo um satélite de comunicações e pediu a Barney que parasse o carro para olhar mais atentamente e levar seu cachorro para caminhar. Beth usou um binóculo para observar o objeto, que piscava luzes multicoloridas enquanto se movia contra a imagem da lua. Barney, que não prestara maior atenção ao objeto, acreditou que a luz era uma aeronave convencional. Os Hill alegaram que continuaram a viagem na estrada isolada, prosseguindo bem devagar para que pudessem observar o objeto, que se aproximava mais e mais e que, segundo o casal, se movia conforme a topografia, mergulhando em frente aos picos e descendo lentamente em sua direção. Em certo momento, pareceu que o objeto pousara no topo de uma montanha, mas logo começou a se mover novamente. Após alguns minutos, a aeronave baixou, fazendo com que Barney parasse no meio da rodovia. Ela desceu aproximadamente a 25 metros do Chevrolet Bel Air 1957 dos Hill, ocupando todo o campo de visão do para-brisa. Barney, levando sua pistola, se afastou do veículo e se aproximou do objeto. Ele diz ter visto com um binóculo de 8 a 11 vultos humanoides olhando para fora da nave. Um dos vultos continuava a olhar para Barney e se comunicava telepaticamente, dizendo: "Fique onde está e continue olhando." Luzes vermelhas no que pareciam ser asas de morcego começaram a surgir nos lados da aeronave, e uma longa estrutura baixou de seu fundo. Barney afastou subitamente o binóculo e correu de volta para o carro, dizendo: "Eles vão nos pegar." Ele viu o objeto mudar novamente de posição, indo diretamente acima do veículo. Entrando, ele se afastou em alta velocidade, dizendo a Beth para prestar atenção no objeto. Ela abriu a janela e olhou para cima, mas só viu escuridão acima deles. Quase imediatamente, uma série de zumbidos mecânicos, fortes o suficiente para fazer o veículo vibrar, pareceu vir da traseira do carro. Beth tocou o metal na porta ao seu lado, esperando sentir um choque elétrico, mas sentiu apenas a vibração. Os Hills dizem que começaram a experimentar uma alteração de estado de consciência que os deixou com a mente entorpecida e sentiram uma sensação de formigamento em seus corpos. Ao chegar em casa de madrugada, os Hill afirmaram que experimentaram sensações e impulsos estranhos, que não conseguiam explicar. Beth insistia em deixar sua bagagem perto da porta dos fundos, ao invés de no interior da casa. Barney notou que a correia de couro do binóculo havia sido arrancada, e ele não se lembrava de como isso acontecera. Ele também diz ter tido uma compulsão de examinar seus genitais no banheiro, embora não encontrasse nada de incomum. Ambos tomaram um longo banho para remover qualquer contaminação e cada um fez um desenho daquilo que observou. Seus desenhos eram semelhantes. Perplexos, os Hills disseram que tentaram reconstruir a cronologia dos eventos, desde o momento em que observaram o OVNI até a sua chegada em casa. Mas imediatamente após o momento em que ouviram os zumbidos, suas recordações pareciam incompletas e fragmentadas. 2 semanas após o encontro com o OVNI, Beth disse que passou a ter pesadelos recorrentes. Aconteciam quase todas as noites e eram tão vívidos que permaneciam em sua mente durante todo o dia. Nesses sonhos, Beth parecia estar lutando para recuperar a consciência, percebendo então que estava sendo forçada por 2 criaturas humanoides a caminhar mata dentro, durante toda a noite, vendo Barney caminhando ao seu lado, embora quando chamasse ele parecesse estar em transe ou sonâmbulo. Essas criaturas humanoides tinham cerca de 1,5 metro de altura e usavam uniformes. Não tinham cabelo e suas testas eram largas e bulbosas. Nos sonhos, Beth e Barney e essas criaturas subiam uma rampa em uma aeronave em forma de disco, de aparência metálica. Lá dentro,
Beth e Barney foram separados. Beth contou que uma dessas criaturas chegou para examiná-la. Essa criatura lhe disse que iria fazer um exame rápido e alguns testes para verificar as diferenças entre os seres humanos e as criaturas da nave. Ele a sentou em uma cadeira e uma luz brilhante foi acesa sobre ela. O homem cortou uma mecha de seu cabelo, examinou seus olhos, ouvidos, boca, dentes, garganta e mãos. Em certo momento, a criatura pegou uma agulha hipodérmica de uns 10 a 15 centímetros de comprimento para realizar o que ele chamou de um teste de gravidez. Em seguida, passou um chumaço úmido no umbigo de Beth. Quando a agulha foi enfiada, a mulher sentiu uma dor excruciante, mas a criatura esfregou-lhe a testa e a dor desapareceu. Logo, o humanoide disse a Beth que o seu exame terminara e que ela e Barney retornariam logo ao seu automóvel. Após os relatos de Beth, Barney, que não conseguia se lembrar do ocorrido, decidiu passar por sessões de hipnose. Nessas sessões, ele revelou que a correia do binóculo partiu quando ele correu do OVNI para o carro. Ele disse se lembrar de dirigir o veículo para longe do OVNI, mas que depois se sentiu irresistivelmente compelido a sair da estrada e dirigir mata dentro. Na estrada, ele acabou avistando 6 criaturas. Ordenando que Barney parasse de dirigir, 3 dessas criaturas se aproximaram do carro. Disseram a Barney que não precisava temê-los. Contudo, ele continuava ansioso e relatou que o líder pediu para que ele fechasse seus olhos. Barney revelou que eles foram conduzidos para uma aeronave em formato de disco, onde ele e Beth foram separados. Ele foi levado para uma sala por 3 criaturas de baixa estatura. Ele foi despido por essas criaturas, que mandaram-no deitar em uma mesa de exames. Ao contrário de Beth, a narrativa feita por Barney foi fragmentada e ele manteve os olhos fechados durante a maior parte do exame. Um dispositivo em formato de copo foi posto em sua genitália e seu esperma foi coletado. As criaturas rasparam sua pele e investigaram seus ouvidos e boca. Um tubo foi inserido em seu ânus, enquanto uma das criaturas apalpou sua coluna e pareceu contar suas vértebras. Após os exames, ele se lembra de ter sido escoltado para fora da nave e levado até seu carro. Em transe, assistiu à partida da nave em direção ao céu. O casal retomou suas vidas normais. Estavam dispostos a discutir o encontro com o OVNI entre amigos, família e um pesquisador de OVNIs ocasional, mas os Hill aparentemente não se esforçaram para buscar publicidade. Todavia, em 25 de outubro de 1965, um artigo de jornal mudou tudo. Uma história de primeira página no Boston Traveler perguntava: o mistério do OVNI, teriam eles raptado um casal? O repórter John H. Luttrell, do Traveler, recebera uma fita de áudio com a gravação de uma palestra dos Hills no início de 1963. Luttrell soube que os Hills se submeteram à hipnose e obteve notas das entrevistas dos Hill com os investigadores. Em 26 de outubro, o artigo de Luttrell chegou à Europa e os Hill passaram a receber atenção internacional. Em 1966, o escritor John G. Fuller obteve a colaboração dos Hills para escrever The Interrupted Journey, A Viagem Interrompida, um livro sobre o caso. O livro incluía uma cópia do desenho que Beth fez de um mapa estelar, que supostamente teria sido lhe apresentado por uma das criaturas. O livro fez sucesso rapidamente e teve várias edições. Muitas das anotações de Beth Hill, além de fitas e outros itens, fazem parte da coleção permanente da biblioteca da Universidade de New Hampshire, onde ela estudou. 8 anos após o encontro com o OVNI, em 1969, Barney teve sua morte declarada por hemorragia cerebral, uma morte um tanto quanto incomum para um homem de 45 anos. Já Beth, que viveu até os 85 anos, morreu em 2004, de câncer. O caso de Beth e Barney Hill se tornou um marco histórico no meio ufológico. Até os dias de hoje não se sabe ao certo o que ocorreu naquela noite de 1961. O que se sabe é que esse foi o primeiro caso documentado e conhecido de uma possível abdução alienígena.